Aleluia. Bom estar com os irmãos aqui. A semana passou rapidinho. Tantas coisas o Senhor tem feito. Realmente o Senhor está voltando porque o tempo está muito curto. Não está dando tempo de fazer quase mais nada. Mas louvado seja o Senhor que nos permite nessa noite meditarmos na sua palavra. E eu quero repartir com a igreja. E eu peço para que Deus, na sua infinita misericórdia, o Espírito Santo me conduza aqui, porque eu quero conseguir repartir com vocês a alegria que eu estou sentindo. Irmãos, tenho vivido dias que eu esperei por toda a minha vida. Eu tenho só 36 anos. E Deus tem me permitido viver uma plenitude da presença de Deus que eu quero repartir com vocês. Não se limita em nome de Jesus. Não deixa a tua mente dizer que você não pode. Não deixa a tua vida dizer que você não merece. Não deixa o teu passado te acusar, porque Deus tem um novo tempo para você e para mim. E nós vamos tomar posse com autoridade, no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Nós vamos romper com todo entendimento para tomar posse daquilo que já é nosso. Amém? Nós caminhamos para Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação que temos nele. Então nós estamos caminhando para a glória, mas a glória do Senhor, ela precisa se manifestar no dia que se chama hoje. Abra comigo em João no capítulo 3. Vamos ler aqui alguns textos para que os irmãos também recebam do Senhor como eu tenho recebido nesses dias. Que o Espírito Santo encontre liberdade agora nas nossas mentes e no nosso coração. Que todo o poder do alto seja manifesto agora sobre nós, o teu povo, Senhor. Estamos diante de ti, da tua palavra, estamos diante do teu querer para as nossas vidas. Manifesta, Deus, tua vontade. João 3, a partir do versículo 1. Vamos falar a respeito de uma nova vida, irmãos. Vamos falar nessa noite aqui a respeito de viver diferente. Que o Espírito Santo nos conduza a uma plenitude dessa nova vida, não apenas olharmos pelo buraco de uma fechadura, não apenas abrirmos uma porta e nos colocarmos do lado de dentro do batente, e essa porta aqui, rente às nossas costas, e nós temos diante de nós o reino de Deus, a plenitude de Deus, e atrás de nós a nossa velha vida, mas muitas vezes a entrada do reino está mais perto do que parece. Muito próximo. Deus nos quer com profundidade no seu reino, irmãos. O Senhor tem trazido essa palavra para mim, para nós nesses dias. Não apenas algo superficial, aonde, como Ezequiel nos diz, e já ouvimos essa palavra, eu mesmo já trouxe uma ministração a respeito dessa palavra de Ezequiel. Muitas vezes na nossa vida nós somos impelidos por vontade própria, por querer conhecer o Senhor, a colocar os nossos pés aonde o Senhor quer. Aí nós sentimos a presença dEle, o frescor dEle, sentimos a paz, a alegria, mas ali o Senhor é um rio. O reino dEle é um rio de graça, de misericórdia, de perdão, de amor, de reconciliação, de salvação. E essa salvação não pode ficar aqui nas canelas nossas. Mas Ezequiel nos fala, olha, homem, anda mais um pouco. Você mediu um tanto, você sabe que você pôde andar, você entrou já nessas águas, você está sentindo nas suas canelas. Mas anda mais um pouco, homem. Então, o Senhor mediu mais um tanto, e esse homem avançou mais um tanto. E agora as águas já não estavam mais nas canelas, porque entrando no rio dessa vida, no rio do reino de Deus, agora as águas já estavam pegando ali, em torno da sua cintura. E foi subindo,
mas as águas, elas estão ali com profundidade. Se eu não andar, eu não vou entrar. Eu não vou ficar parado aqui no reino de Deus e o Senhor vai inundar. Não é assim que funciona. Isso aconteceu lá com Noé, lá no dilúvio. No dilúvio o povo ficou parado e Deus inundou tudo. Mas tinha uma finalidade: pôr fim na iniquidade. Nós estamos falando de um fluir do Senhor, que a quanto mais passos largos eu dou em direção a Deus, mais eu vou afundando, mais eu vou recebendo, mais eu vou experimentando dessa graça e desse amor. E assim continuou o homem medindo, e ali andando, e aprofundando, até que chegou um ponto que ele disse: não dá mais para ficar em pé. E agora? E agora, Deus? Não dá mais para ficar em pé. Então Deus diz para nós nessa noite: mergulha. Mergulha, irmão. A vida com Deus está boa para você? Está boa? Levanta a mão se a vida com Deus está boa. Tem alguns que acham que não está bom. Eu vou perguntar de novo, porque nós estamos dentro da igreja. Espera aí, eu estou dentro da igreja e eu estou falando de Deus. Se você veio até aqui é porque você crê em Deus. Então, no mínimo, então a vida com Deus, não é a tua vida no trabalho, não é a tua vida quanto você ganha, não é a tua vida com a família, é a vida com Deus. Vou perguntar de novo. A tua vida com Deus, que te trouxe aqui nessa noite, está boa? Ah, aleluia, obrigado, Senhor, porque eu levei um susto agora. Eu ia mudar a administração e ia pregar arrependimento, batismo nas águas. A nossa vida está boa, irmãos. Ela é boa. Ela sempre é boa. A partir do momento que nós colocamos nosso pé dessa decisão no reino, ela já é boa. O frescor do Senhor, a presença do Espírito Santo. Os irmãos aqui, que maravilha. Olha, não tem um aqui que pode se dizer feio. É um mais lindo que o outro. É um ajudando o outro, é um cooperando com o outro, é o irmão indo proclamar. Ontem na vigília nós oramos aqui, enviando esses irmãos na autoridade do Senhor Jesus, e lá está o resultado, o Espírito Santo, o poder de Deus agindo. A vida com Deus é boa, mas Deus não quer nem eu e nem você apenas com os pezinhos dentro d'água. Isso é muito pouco. Eu vou lembrar os irmãos de uma situação muito dramática, de pessoas que estavam achando que estavam com a vida boa, porque até tinham a presença do Senhor. Lembramos de 10 virgens. 10 virgens, 5 estavam satisfeitas com aquilo que já tinha. Eu estou com uma lâmpada, eu tenho óleo, eu tenho luz. Não é isso que temos que ter diante de Deus? Temos que ter óleo, temos que ser luz, temos que ter alguma coisa daquilo que Deus nos deu. Eu tenho. Aqui minha lâmpada, todos podem ver? Mas as outras 5 não se satisfizeram com isso. Elas pensaram consigo: antes do noivo chegar, eu quero, custe o que custar, e vou me preparar para que quando ele vier me buscar, não haja nenhum impedimento. Eu não vou ter apenas uma lâmpadazinha cheia de azeite. Eu vou ter essa lâmpada aqui e vou ter um balde aqui junto comigo. Eu não vou me satisfazer com a migalha, mas eu vou me satisfazer com a plenitude, porque o Senhor morreu para que hoje nós vivêssemos uma vida plena na presença dEle. Então talvez, irmãos, como aconteceu comigo, eu espero, em nome de Jesus, que aconteça com você, que o Espírito Santo traga na tua memória nessa noite algumas coisas que você achou que era o máximo que podia acontecer na tua vida com relação a Deus, o máximo que Deus poderia agir na tua vida, e que isso realmente caia por terra, porque não há uma medida para o Senhor. O mais de Deus não existe, sabia disso? Porque Ele é tudo. Qual que é a medida do tudo? Tudo. Qual a medida da fé que Deus pode pôr na tua vida? É a medida dele, não a tua. Qual a medida do Espírito Santo que ele pode pôr na tua vida? É a medida dele, não é a tua. Qual a medida
da perseverança que Deus pode pôr na tua vida? É a medida dele, não é a tua. Qual a medida do perdão que Deus pode pôr na tua vida? É a medida dele, não é a tua. Porque quando nós estamos na presença dele, com a medida dele, que não é apenas aquilo que nós podemos apresentar, mas é o muito mais que nós entendemos de Deus, então significa que nós não apenas estamos com as águas ali nas canelas, ou então aqui na coxa, na cintura, mas nós estamos entendendo que esse rio é para mergulhar. Amém? Vamos ler então. Um homem aqui, nós vamos falar a respeito de uma nova vida em Cristo. Em João no capítulo 3, vamos ler a respeito de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabendo que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está, irmãos. Aqui está todo o entendimento que nós precisamos. Não precisamos muito mais do que isso. Nós não precisamos muito mais do que isso. Porque a palavra já nos diz que aquele que nascer da água e do Espírito. O Senhor nos ordena: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Recebemos o Espírito Santo quando nos batizamos. Então, nessa sequência de fé e perseverança e obediência na presença, diante da palavra do Senhor, nós temos que ter a convicção de que ali no batismo estão sendo remidos os nossos pecados. Quando essa família disse para os amados irmãos que deram testemunho aqui: eu me arrependo e eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo, elas deram o primeiro passo, elas começaram a olhar pelo buraquinho da fechadura. Existe algo atrás, existe uma porta que precisa ser aberta, senão eu não vou entrar. Para abrir essa porta é necessário batizar, porque no batismo nós morremos com Cristo, e quando saímos das águas, nós estamos ressuscitando com Cristo, e a partir desse dia, para vivermos a plenitude da vida de Cristo, não apenas para viver uma vida de uma decisão. Olha, me tornei cristão. Vocês estão vendo aqui que eu me tornei cristão? Vocês estão vendo? Eu batizei, agora eu estou indo no culto. Vocês estão vendo que eu mudei minha vida, agora eu leio a Bíblia, e agora eu escuto louvor. Joguei os CDs de música que não é do Senhor, que não agrada o Senhor, joguei fora. Tinham imagens na minha casa, eu joguei fora. Eu tinha hábitos que não eram bons, eu terminei com eles. Aleluia! Tudo isso acontece porque alguém morreu e alguém nasceu. Uma nova criatura. E essa nova criatura agora, ela precisa viver de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia! Mas não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu entendi uma coisa muito importante, que estou vivendo nesses dias com muita intensidade. Nós recebemos o Espírito quando nos batizamos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: como nascidos de novo, vocês estão vivendo no Espírito? Nós estamos vivendo no Espírito? Porque ninguém nasce para morrer. Amém? Alguém entre nós aqui nasceu para morrer, no sentido
nasceu morto e aí, depois de morto ali, continuou crescendo? Não. Então, se o Senhor nos dá uma nova vida pelo batismo e ali Ele coloca em nós o Espírito Santo, nós também precisamos viver essa vida do Espírito Santo. Mas como fazer isso? Como eu disse para os irmãos, quando nos batizamos ali, recebemos a nova vida do Senhor e nós entramos nessa porta. Agora eu já não estou olhando para a porta, vislumbrando nos meus pensamentos o que pode ter lá. Quando a palavra chega a alguém, falamos das verdades do Evangelho, falamos daquilo que o Senhor está ministrando, a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus, nós estamos falando para essas pessoas aquilo que está depois dessa porta. Então, se a pessoa se arrepende pela vontade do Senhor, pela ação do Espírito Santo, voluntariamente ela aceita viver a sua vida aos pés da cruz, então ali ela precisa ser batizada para morrer a velha criatura e nascer uma nova. Mas ela não sai mergulhando. Ela entra no reino, ou melhor, ela não, nós entramos no reino e a porta está fechada atrás, porque diz a palavra que o Deus joga no mar do esquecimento todos os teus pecados. Então aquilo que para trás fica, eu deixo. Isso não existe mais, apagou. Se eu olhar para trás, eu não posso enxergar mais nada. Não posso sofrer nenhuma acusação de Satanás daquilo que aconteceu lá atrás. Não posso. Porque se verdadeiramente eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus. Se Satanás está te acusando com relação ao teu passado, ele vai ser denunciado nessa noite aqui. Porque lá nas águas do batismo, todos os teus pecados foram remidos em Cristo Jesus. Amém? Os meus todos. Quando eu tinha 13 anos, ficaram lá. Mas agora eu não posso, de maneira alguma, com a minha vida apagada, entrar aqui e ficar agora, aleluia, aleluia, Senhor, como é bom estar no teu reino. Eu sinto a tua presença, que maravilha. Olha aqui meus irmãos, a igreja, a nova família. Isso é muito bom, olha o fluir do Espírito. Até em língua eu falo. Mas o Senhor não nos chama para isso. Como uma criança que saiu do ventre da sua mãe, ela não fica a vida inteira ali, dentro do hospital, na maternidade. Como uma criança que saiu do ventre da sua mãe, ela tem que aprender a respirar, ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a enfrentar as dificuldades da vida, ela tem que aprender a fazer amizades, ela tem que aprender a ler, escrever, ela tem que aprender a trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que ser gente grande. Criança, adolescente, jovem, adulto, mais velho, experiente, essa criança é saudável quando ela cresce. E se nós não nascermos da água, eu já nasci da água, fui batizado, mas também do Espírito, então eu recebo o Espírito, mas eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso dar frutos de um novo nascimento. Eu não posso apenas receber esse dom, esse presente, essa graça do Senhor no batismo, e a obra está completa de maneira alguma. Como uma criança recém-nascida tem alguma deficiência se ela não crescer, eu também, depois que nasço da água e do Espírito, se eu não crescer, eu estou com alguma deficiência. E eu não posso viver assim, de uma forma, Senhor, é isso que eu tenho, já entrei. E agora é isso que o Senhor pediu para mim, crer, me arrepender e ser batizado. É isso que o Senhor pediu para mim, eu já fiz. Pronto, agora o Senhor faz tudo o resto. Não é isso. O Senhor está nos chamando para muito mais. O Senhor está nos chamando agora para ver uma vida no Espírito. O Senhor está nos chamando agora para nós mergulharmos nesse rio de graça, de misericórdia, de amor, de perdão. O Senhor está nos chamando para nós sermos verdadeiramente discípulos cheios do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor está nos chamando para nós rompermos em fé. O Senhor está nos chamando para nós glorificarmos o nome dele nessa terra. Jesus nasceu da água e do Espírito. Quando ali ele foi batizado para cumprir com tudo aquilo que Deus havia lhe deixado.
ser como homem, então ele fez. Jesus recebeu o Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto 40 dias e 40 noites. Nessa hora eu parei e pensei, Senhor, que bom que o Senhor é misericordioso, porque qualquer um de nós, depois de sermos batizados, recebermos o presente do Espírito Santo, tivéssemos sido levados 40 dias e 40 noites no deserto, talvez teríamos encerrado a nossa vida cristã ali. Mas Jesus, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele disse para mim e para você, e a sua voz clama até hoje dizendo, filho meu, eu levei na cruz os teus pecados, eu sofri por você, eu vim e fiz para que você faça igual. Então agora eu estou dando o meu Espírito, não apenas para que você receba Ele e ache que está, mas agora que você cresça. E Jesus ali, depois de enfrentar as ciladas de Satanás, o que Jesus Cristo fez? Viveu uma vida no Espírito. Jesus viveu uma vida no Espírito e do Espírito. Assim, começando, mas só para começar, só para dar o pontapé inicial. Vamos num casamento. Oh, quem gosta aqui de festa? Quem gosta de festa? Só eu? Meia dúzia? Ah, não. Aleluia. Às vezes até deixamos de vir no culto por causa de festa, então gostamos de festa. Jesus também ali foi convidado e foi para o casamento. Só para dar o pontapé inicial, Jesus, acabou o vinho. O que tenho eu com você, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Maria então olha para as pessoas e fala assim, vocês prestem atenção, faz tudo o que ele mandar. E o povo ali de ouvido em Jesus, ele pede, enche essas talhas aqui com água. E encheram as talhas lá com água. Aí Jesus chama o homem responsável pela festa. Vem cá, leva lá para ele esse vinho. E quando toma esse homem desnorteado, sem saber o que estava acontecendo, ele foi para o dono da festa. Falou, mas você é diferente, hein? Você deve estar bom da grana, porque geralmente se põe um vinho novo, depois do pessoal ter bebido, ter se alegrado já, que a festa já correu, todo mundo já está saciado, aí põe um vinho inferior. Mas você não. Você tá bem. Você pôs o vinho melhor depois. E eu fico imaginando aquele dono daquela festa. Eu falei, meu Deus, só estou casando aqui. Acabou vindo, não estou nem sabendo. Só para começar, irmãos. E Jesus perguntou assim para mim, pelo Espírito Santo. Só para começar, Daniel, nessa nova vida, você fez o quê para a glória de Deus? Pergunta para você agora. Só para começar, pelo poder do Espírito Santo, você fez o quê para que Deus seja glorificado? E Jesus não só naquela festa, ele saiu e foi curando enfermos, proclamando o Evangelho, curando leprosos, abrindo os olhos dos cegos, o ouvido do surdo, tirando a limitação daquele que andava, dizendo agora levanta, toma teu leito e anda. Pega esse passado teu aí e mostra para todo mundo que há poder. Agora há o poder de Deus habitando aqui entre nós. E tomava-se o leito e anda. E de repente numa reunião, a palavra estava tão boa, o pregador era tão bom, que de repente Eutico cai lá de cima e morre. Não é porque o pregador era bom. É porque os ouvidos estavam atentos à palavra de Deus. E agora, o que a gente vai fazer? O irmão recebendo, vamos orar e recita logo esse irmão. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Espírito que ele recebeu logo depois do batismo, que veio na forma de uma pomba e pousou sobre si. O mesmo é o que nós recebemos quando nos batizamos. Então eu pergunto para mim mesmo, só para começar, meu Deus, o que eu fiz para glorificar o teu nome, já que o Senhor me tirou das trevas e me deu todo o poder que está em ti, só para começar. Então a resposta, creio que para todos nós é a mesma. Eu preciso nadar mais fundo nessas águas.
eu não posso jamais me satisfazer com essas águas nos meus artelhos, como diz. Eu não posso jamais me satisfazer com essas águas se eu conseguir dar um passo de fé, de perseverança, e eu, um pouquinho mais, ela veio aqui nos joelhos. Jamais. Eu não posso me acostumar com isso e achar que está bom. E agora espero o Senhor. Não, eu posso ir mais, e essa água pode ir até tomar conta de todo o meu ser. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se na tua vida ainda existe alguma coisa da carne, é porque ainda não está pleno no Espírito. Se eu estiver dentro do rio e a água estiver pela minha cintura, daqui para baixo é do rio, daqui para cima cuido eu. Mas se eu der mais um passo e afundar essa água e vier aqui no meu peito, daqui para baixo é do rio, daqui para cima cuido eu. E aí vem a luta do Espírito contra a carne. Aqui o Espírito já dominou, daqui para cima a carne está dominando. E agora o que eu faço, Senhor? Se eu nasci da carne, eu sou carne. E aqui vai continuar pensando como pecado. Mas se eu nasci do Espírito e entendi que eu preciso estar totalmente envolto pelo Teu Espírito, por dentro não somente, que agora o Espírito habita em nós, mas por fora, em todas as minhas atitudes, nos meus olhos, nas minhas mãos, na minha boca, na minha mente, no todo o meu corpo, precisa expressar a glória do Senhor, então eu tenho que mergulhar nessas águas. Amém? Respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma colocação simples aqui. Eu sempre penso que para entrar no reino de Deus, nós temos a referência bíblica que diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e tem o outro facinho que é a porta larga e o caminho largo. Então, além de ver a porta estreita, o caminho estreito, não sei porquê, irmão, mas para mim, eu acho que lá para entrar no reino tem uma porta giratória. Sabe aquela porta que você vai entrar e apita? Pi! Tem coisa aí que não pode entrar. Volta. E aí você tira uma chave do bolso e põe lá e tenta de novo entrar e apita de novo. Tem coisa aí que não pode entrar. Ninguém está vendo, mas não pode entrar. E aí nós vamos lá, poxa vida, fivela do cinto, lá na porta do banco, né? E tentamos entrar de novo e apita de novo. Imagina lá no céu, a gente arrancando daqui, arrancando chave, arrancando celular, arrancando isso, arrancando aquilo, arrancando tudo, e nós entrando do jeito que nós viemos nesse mundo, nós entrando no reino dos céus e a porta apitando, irmãos. E se a porta apitar? Você tira o quê? O que você vai tirar? Hã? Não vai entrar. E a porta vai apitar, porque se a água entrou até aqui só, daqui para cá não entra. E não tem como serrar, né? Vai só uma parte do corpo. Tem que entrar tudo. Por isso que eu disse para os irmãos que eu quero repartir a alegria que eu estou sentindo do Senhor. Porque esses últimos dias têm sido dias intensos de arrependimento diante de Deus. De um desejo ardente de andar no Espírito, falar no Espírito, pregar no Espírito, dormir no Espírito, sonhar no Espírito. Cheguei a pensar que talvez isso não chegaria a ser como eu estou vivendo hoje. Agora eu digo para vocês hoje, que não vai ficar só nisso, porque agora eu experimentei um pouco mais, então eu sei que tem um pouco mais, e eu vou mais, e eu quero que você vá junto comigo, buscando o Espírito Santo, falando em línguas, impondo as mãos para curar os enfermos, libertando pessoas. Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem, e os sinais seriam mais do que o próprio Jesus fez. E eu já não sei quantos sinais o Senhor já fez até agora na minha vida, nesses dias. Eu parei para tentar lembrar, e já foram tantos assim que um ou outro eu já esqueci.
de um simples telefonema, né? Tainã está aqui, minha tia foi para o hospital com embolia pulmonar. Falei, Senhor, eu sei o que é uma embolia pulmonar. Até porque eu sou casado com uma enfermeira, então eu sei o que significa isso. Em nome de Jesus, toca ali, Senhor. Toca na vida dessa mulher. Cura ela, não deixa ela morrer. Nós precisamos ir lá visitar ela e falar do teu amor. Hoje eu e Tainã estivemos lá no hospital. Ela já estava sem máscara. Ela estava lá do lado do médico. O médico falou assim, nossa, ela melhorou muito. Amanhã ou depois ela já está indo para o quarto. Quem fez isso, irmãos? Poder do alto. Os sinais seguiriam aqueles que creem. Vocês creem nisso? Então o poder do alto está sobre vocês e os sinais vão seguir cada um de vocês. Vai seguir a igreja do Senhor. Com toda a autoridade e intrepidez de nós nos colocar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que vai acontecer. Eu estava saindo do hospital. Nós ministramos para uma pessoa na semana passada, na represa, um rapaz totalmente embriagado. Totalmente embriagado. O irmão foi e ministrou, o outro foi e ministrou, eu vi que estava por ali, aí eu encostei do lado dele, eu olhei dentro do olho dele e falei assim, como você chama? Chamo fulano. Por que você quer ficar preso nesse laço de Satanás? Não, porque eu fui da casa, isso. Não, eu não estou perguntando o que aconteceu na tua vida. Eu estou perguntando por que você está decidindo ficar preso. Você escutou a palavra que os irmãos falaram? Você já ouviu pessoa de dentro de igreja, de congregação. Você conhece a palavra, até batizado disse que era, nas águas. Olha que expressão triste, mas real. Uma pessoa batizada nas águas que já recebeu o Espírito Santo, talvez vivendo como mendiga na rua. Por isso ele não cresceu na vida do Espírito, só entrou. E aí ele falou, não, é porque é muita coisa. Eu falei, então é o seguinte, o Senhor te ama, você concorda com isso? Você crê nisso? Eu creio. Aí eu peguei o gorotinho dele na mão e falei assim, olha, isso aqui é a expressão daquilo que te prende, mas isso aqui está aqui fora, não é o que está aí dentro. Eu estou aqui para te ajudar, Jesus te ama, eu também te amo, nós vamos orar e você vai ser liberto disso aqui, você nunca mais vai precisar se prostrar diante disso, estar preso a esse gorotinho de pinga. Vamos jogar isso aqui fora agora? Eu te ajudo. E dei na mão dele. Ele olhou assim no fundo do meu olho, querendo, e falou assim, posso tomar o último gole? Não é o que nós fazemos com o Senhor, irmãos? Porventura não é o que nós temos feito com o nosso Deus? O Senhor está tão bom aqui, essa curtição, essa vida do jeito que eu estou levando até hoje, não dá para negociar não, ficar um pouquinho mais. Eu falei, não. Ou você joga agora o gorote inteiro fora, porque Jesus não morreu pela metade por você na cruz. Jesus, ele foi pendurado e morreu inteirinho por você na cruz. Ele não deixou um último gole para depois. Então, se você quiser a tua vida inteira nas mãos do Senhor, você também joga o teu pecado agora inteiro fora. Aquilo que te prende. E se o Espírito Santo está tocando a tua vida, irmão? Qual é o pecado que ainda prende, limita de nadar nesse rio? Vai repreendendo agora em nome de Jesus e aceitando a vida de Deus. Eu quero, Senhor, eu não aceito mais essa acusação. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais essa palavra que foi maldita sobre a minha vida. Eu não aceito mais a falta de perdão. Eu não aceito mais a arrogância. Vai repreendendo porque o Espírito Santo habita dentro de você. O que ressuscitou Jesus dentre os mortos está levando a cada um de nós aqui a vida eterna. E aí esse rapaz então, ele... Então espera mais um pouco. Depois você volta sempre aqui na praça? Você vem sempre aqui? Eu falei, olha, às vezes sim, às vezes não. Mas o Senhor quer a tua vida hoje, rapaz. O que te impede de ter uma vida melhor? O que nos impede de fluirmos mais no Espírito Santo? Nós mesmos. Ele falou assim, não, então deixa. Irmãos, eu estava ali falando com ele,
Falei, então, tá bom. Você conhece? Eu vou deixar meu nome e meu telefone escrito num papel. E dei na mão dele e falei assim, ó, assim que a tua embriaguez te deixar, você me liga, que aí nós vamos conversar a respeito do reino, se você quiser, Cristo inteiro e não somente os benefícios dele. Na hora que eu dei o papel para ele, sabe o que ele começou a fazer? Começou a cantar uma música do Raul Seixas na minha cara. Falei, mas é desaforo demais. Não, é desaforo demais. Não vou levar isso para casa. Eu nasci há 10 mil anos. Ah, diabo do Satanás. Você nasceu do meu ano? Eu impus as mãos sobre ele e falei assim, e eu sou a luz de Cristo que foi enviado sobre essa terra, e o sal dessa terra eu te repreendo em nome de Jesus. O cara trancou a boca. Vai. Falei para ele, eu não posso, não tenho mais nada para te entregar. Na hora que você quiser, eu estou à tua disposição. Vamos orar ali, irmãos. Não vem o diabo do Satanás de novo cantar o outro trecho da música. Falei, não, vem cá. Eu te repreendo em nome de Jesus. A vida dele não te pertence mais, a palavra já chegou, a vida do Senhor está para ele. Se é verdade que ele se batizou, ele tem o Espírito Santo, e essa vida vai brotar ali de dentro. Em nome de Jesus, essa embriaguez vai embora, em nome de Jesus, e você vai ser salvo. E novamente ele calou a boca e nós fomos embora e ele tomou o rumo dele. Depois fomos embora, eu estava lá, cercando o carro ali. Mas para não alongar demais, para a gente não ir embora antes da meia-noite, na hora que eu estava saindo com o Tainão hoje do hospital, eu estou passando rápido assim, eu falei, Tainão, olha ali o rapaz da represa. O rapaz da represa estava lá dentro do hospital, com aquela roupa de hospital, com abocate aqui, sendo tratado lá. Como a gente também estava com pressa, com o objetivo ali, me veio assim do Espírito, a palavra não volta vazia. Esse rapaz não foi tragado pela morte lá onde ele estava. Deus continua fazendo a obra. Deus está trazendo, está cuidando dele. Deus, ele é misericordioso e perdoa os pecados. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele faz nova todas as coisas. Eu vi uma pessoa na represa que estava ali cambaleando e lá dentro do hospital, encostado assim, com a roupa de hospital, com toda a preparação para receber medicamento. E não me senti ali e falei, agora é hora de ir lá e proclamar para ele. Porque eu dei uma palavra para ele. Falei, está aqui. Na hora que você quiser, eu estou à disposição. Irmãos, abram comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais. Você tem coragem no Espírito de falar isso junto comigo? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a realidade para alguém que nasceu do Espírito. Não é a realidade para quem aceitou Jesus apenas. É que a quem nasceu não somente da água, mas também do Espírito, a concupiscência, o desejo da carne, a vontade individual, a vontade do próprio prazer, jamais estará nessa pessoa. Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas
praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pregadinha lá na cruz. Desejo da carne, pecado, toda essa lista aqui do pecado, das obras da carne, tem que estar pregada lá na cruz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a vida do Espírito veio a mim, eu preciso andar no Espírito. Então, se eu ando no Espírito, foi isso que o Senhor também me acrescentou. Daniel, você pode andar na beira de um rio, de ponta a ponta, da nascente até onde ele termina, você pode andar na beiradinha do rio, só molhando a canela. Você pode, Daniel, mas você não conheceu o rio. E o que é pior, no rio de Deus, as obras do Espírito Santo, elas se manifestam plenamente quando nós mergulhamos nesse rio. Porque é fato que quando nós estamos nessa nova vida no Senhor e recebemos a vida do Espírito, muitas coisas mudam na nossa vida. Vocês hão de concordar comigo que desde quando nos convertemos, muitas coisas mudaram para melhor, graças a Deus. Porque a vida do Espírito em nós. Mas nós não estamos tratando disso nessa noite. Eu estou tratando de vida eterna, de salvação, de aprovação do Senhor para entrar no reino dos céus, que significa que nós precisamos mergulhar no Espírito. E quando nós mergulhamos, a palavra diz que nós não mais temos o domínio do que fazer. Não sou mais eu que ando à beira do rio e com a velocidade dos meus passos ou escolho quanto eu ando ou não. Quando nós mergulhamos no rio, a correnteza do rio te leva para a vontade dele. Onde nós estamos, irmãos? Onde no individual? Não estou perguntando como igreja. Onde cada um de nós está nessa vida com Deus? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se tiver essa porta lá para entrar no céu, qualquer fio de cabelo que não tiver mergulhado nesse rio, a porta não vai deixar entrar. Muitos em meu nome pregaram, expulsaram demônios, curaram, fizeram muitas maravilhas, mas o Senhor não o reconheceu como filhos, porque eles estavam sentindo o fluir do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus colocada em prática, mas a vida inteira aos pés da cruz e mergulhado no rio do Espírito, não decidiu, passou a vida inteira se satisfazendo com um certo frescor do Espírito. Os irmãos pregaram a palavra, a pessoa sentiu o mover, até diz que uma vibração, né? Como o Arquimedes bem disse, não tem nada de vibração, é unção, né? É uma graça do Senhor alcançando ali a vida, tocando no físico. Então as pessoas sentiram isso. O que elas sentiram? O que é o Espírito ali? Sentiram-lhe um relance. E tá bom? Olha, eu senti já o Espírito Santo. Eu já senti. Eu já falei em línguas. Eu já orei, eu já profetizei. Eu já até interpretei. Eu já até curei alguém. No poder do Senhor, não eu, mas o Senhor. Mas muitos naquele dia, o último dia, ouvirão do próprio Deus: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vocês estão só pela metade. Eu espero os meus filhos inteiros no meu rio. Eu não criei um rio para que vocês apenas pusessem os pés, mas para que vocês nadassem. Então, queridos, antes de nós orarmos, eu quero lembrar aqui para todos nós a graça, a misericórdia, o amor, a compaixão do Senhor por nós. Porque nós não seríamos nada se o Senhor não tivesse enviado o seu Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. Nada. O Espírito Santo, na sua forma original, naquilo que significa a palavra paráclito,
o nosso advogado, aquele que se coloca ao nosso lado para nos defender. Eu não apenas recebi o Espírito Santo no batismo e agora sou um salvo, um convertido, mas eu recebi um advogado, um que fica ao meu lado e me defende. Mas por que ainda está sofrendo com as acusações de Satanás? É porque o Espírito Santo entrou, mas ainda ele não tem a plena ação em toda a vida. O Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós que nos batizamos, irmãos, ele faz parte do Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. Que plenitude é essa de vida? O próprio Deus habitando dentro de nós. Também como Consolador, Ele vem nos auxiliando, nos consolando. É Ele que nos dá uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova visão. Ele que nos convence, sabe o pecado que nos acusa? É Ele que está falando, olha Daniel, você agora é filho. Ele nos assiste, nos dá força. O Espírito Santo caminha junto conosco e diz, Daniel, você fraquejou? Eu sou a tua força. Querido, você fraquejou? Eu sou a tua força, não é a tua condição financeira, muito menos o teu intelecto, muito menos a tua condição física. Ele se manifesta em nós por muitos dons. Ele produz em nós virtudes. Ele é o selo da promessa. Se esse Espírito que o Senhor nos deu, e Ele mesmo disse, eu preciso ir, porque se eu não for, não tem como enviar o Espírito. E Jesus então foi exaltado e nos enviou o Espírito Santo. Esse Paráclito, esse advogado, esse amigo fiel que jamais nos abandona. E o que eu preciso fazer então? Porque Ele não só faz, irmãos. Ele espera que nós também façamos alguma coisa. Sempre. E não é fazer uma vez. É fazer pelo resto da sua vida. Jesus ele veio e fez a obra completa aqui como homem. Mas Ele continua e diz que trabalha até hoje. O meu Pai trabalha. Há um certo empenho celestial de trabalho para que tudo aconteça. E eu, porventura, vou só me batizar e receber o Espírito Santo? De maneira alguma. Nós precisamos nos encher dEle. Viver sempre transbordando dEle. Nós precisamos viver guiados por Ele. Nós precisamos obedecer a Ele. Amém, igreja? Nós não temos outra função aqui nessa terra. Como filhos do Senhor, eleitos antes da fundação do mundo. Se não for sermos cheios, transbordantes, imersos do Espírito Santo, para assim glorificar a Deus Pai. Aí, desse jeito, até dá para entender que Jesus ali, com o Espírito Santo, mandou lá encher as talhas de água e transformou em vinho. O que na tua vida ainda precisa ser transformado e não foi transformado? O Espírito Santo tem poder para transformar. Mas você precisa mergulhar nesse rio. Ele precisa ter o domínio total da tua vida, da tua mente, das tuas ações. Nós não perdoamos por nós mesmos, nós perdoamos pelo Espírito Santo. Nós não amamos por nós mesmos, nós amamos pelo Espírito Santo. Nós não permanecemos por nós mesmos, nós permanecemos pelo Espírito Santo. Nós jamais proclamaremos o Evangelho por nós mesmos. Nós proclamamos o Evangelho pelo Espírito Santo. Nós não zelamos da nossa casa, nós não zelamos do nosso casamento por nós mesmos, nós zelamos pelo Espírito Santo. Nós não direcionamos nossos filhos para conhecer a verdade por nós mesmos. Nós fazemos isso pelo Espírito Santo. Eu não amo a minha esposa por mim mesmo, eu amo pelo Espírito Santo. E ela não vai nunca conseguir me amar por ela mesma, porque tem nada que agrade ela em mim, mas pelo Espírito Santo, ela me ama. Se a nossa vida não for guiada pelo Espírito Santo, nossa vida está sendo guiada por nós mesmos, pela carne. E o salário do pecado é a morte. E para nós mesmos não existe nenhuma outra perspectiva, a não ser ou caminharmos pelo caminho estreito e entrarmos dentro do reino de Deus, por tudo aquilo que nós já vivemos hoje, ou andarmos num caminho um pouco mais largo, achando que talvez Deus exercerá uma misericórdia
misericórdia diferente daquele que ele mesmo já é. Não existe, irmãos. É tempo de andarmos no Espírito Santo de Deus. Todas as picuinhas lá de dentro da tua casa não terão lugar quando a tua casa for cheia do Espírito Santo. Toda dúvida na tua vida, todo pecado que ainda fica te assediando, não terá mais espaço na tua vida quando você estiver mergulhado no rio de Deus, do Espírito Santo. Toda falta de perdão não terá espaço na tua vida quando você estiver plenamente transbordante do Espírito Santo. E assim nós veremos os milagres, os prodígios e os sinais. A função é que todos os discípulos sejam fator de transformação da sociedade. A pergunta que eu deixo finalizando: você tem sido fruto de transformação dessa sociedade? Ou a sociedade tem transformado muitas vezes a convicção em Deus, trazendo para a convicção dela? Quem anseia mais pelo Espírito Santo aqui junto comigo? Coloca diante de Deus agora, quanto tempo faz que você não ora em línguas, você que já foi batizado? Há quanto tempo? Como pode? Não existe. Não pode. Uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, ela flui no Espírito. Se você é batizado e recebeu o Espírito Santo e já foi batizado em línguas, o Senhor hoje vai te renovar em nome de Jesus. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, a palavra é clara, você tem o poder de Deus aí dentro de você. Ele quer se manifestar para que Deus seja glorificado. Se os sinais e as maravilhas ainda não estão te seguindo, é porque o Espírito Santo que está habitando dentro de você ainda não tomou por completa a tua vida. Porque o mundo, de pouco em pouco, ele veio tomando um certo espaço. E Satanás continua o mesmo. Ele só pode mentir, mas sorrateiramente, coisas desse mundo vindo sobre a tua vida, neutralizando a tua mente, neutralizando a graça, neutralizando o amor do Senhor, neutralizando até a ação do Espírito Santo, porque a palavra nos adverte: não apagueis o Espírito Santo. Mas nessa noite, se de todo o teu coração você desejar isso, o Espírito Santo que habita dentro de você, que você recebeu no batismo, ele vai te tomar e te levar para uma perspectiva para mergulhar fundo nesse rio. Vamos ficar de pé, igreja?